Até o final desse vídeo, você vai saber exatamente quais são os 4 tipos de fundos imobiliários que existem. Fica comigo. Pedrinho ganhou R$1 milhão em pepitas de ouro. Mas, para levar o seu prêmio para casa, ele precisa passar por lugares perigosos, correndo risco de ser roubado e desprovido das suas pepitas de ouro ao longo do caminho. Daí, pensando em como fazer para reduzir o risco de ser roubado, Pedrinho pensa em 2 estratégias. Primeiro, Pedrinho opta por colocar todas as pepitas de ouro na mala do mesmo carro e chapar o pé no acelerador para conseguir correndo esperançosamente chegar em casa sem ninguém roubá-lo. Ou tem a segunda estratégia de Pedrinho chamar os amigos, cada um com seu carro, e dividir as pepitas de ouro nas malas dos seus amigos. Se Pedrinho optar pela primeira estratégia, ele tem o risco de acabar sendo interceptado e perder todo o seu dinheiro. Agora, se Pedrinho optar pela segunda estratégia, dificilmente todos os carros vão ser roubados ao mesmo tempo e ele vai perder todo o seu dinheiro. Agora, imagina que essas pepitas de ouro são o seu dinheiro e que os carros são fundos imobiliários. A gente jamais deveria colocar todo o nosso dinheiro em somente um único fundo imobiliário. E é exatamente por isso que a gente precisa entender quais são todos os tipos de fundos imobiliários que existem para garantir que a gente vai ter uma carteira diversificada, segura e com um alto potencial de retorno. Mas você caiu de paraquedas aqui, não faz nem ideia do que são fundos imobiliários para começar. Tô deixando o card aqui em cima onde eu explico minuciosamente, detalhe por detalhe, do que é essa classe de ativos, beleza? Aí você vai lá, depois você volta. O primeiro tipo de fundos imobiliários e os mais comuns são chamados de fundos de tijolo. Você já andou num shopping center e se perguntou para onde que vai o dinheiro que todas aquelas lojas ganham? Olha, parte desse dinheiro é usado para pagar o aluguel do espaço que o shopping concede à loja. E existem fundos imobiliários que são donos de shopping centers, assim como existem fundos imobiliários que são donos de prédios comerciais, também conhecidos como lajes corporativas, e existem também fundos imobiliários que são donos de galpões logísticos, ou seja, aqueles espaços grandes que empresas utilizam para guardar o estoque de seus produtos, ou então colocar um maquinário para a sua produção. Esses tipos de fundos imobiliários, que são imóveis físicos, com empresas, com inquilinos que pagam aluguel para usar o espaço do empreendimento que o fundo tem. Legal? O segundo tipo de fundo imobiliário que existem são os fundos de papel, né, que basicamente são compostos por casas de papel. Alguém disse casas de papel? Não, desculpa, confundi. Na verdade, fundos de papel não são compostos por casas de papel. É mesmo? Acontece que no mercado imobiliário tem muito mais do que imóveis sendo negociados. Já dizia até a Bíblia. Não só de imóveis físicos viverá o investidor de fundos imobiliários. True story. Legal. Além dos imóveis físicos, existem várias outras formas de se expor ao mercado imobiliário. Uma delas é através dos CRIs, o CRIs, que são sigla para Certificado de Recebíveis Imobiliários. Os fundos imobiliários compram esses CRIs para trazer rentabilidade aos seus investidores, mas o que esses CRIs são na prática? Você conhece alguém que já comprou imóvel na planta para morar ou então para colocar as operações da sua empresa? Então, muitas das pessoas que compram imóvel na planta não pagam o imóvel numa tacada só. Elas parcelam o pagamento com a construtora que está fazendo o imóvel. Só que tem uma coisa, para a construtora conseguir construir o imóvel em si, ela precisa da maior parte do dinheiro que ela vendeu no momento que ela começa a construir. Mas, se o comprador parcela a compra, então como é que a construtora vai ter todo o dinheiro que ela precisa para iniciar a construção do imóvel? É aí que entram as securitizadoras. Securitizadoras são a solução do problema das construtoras. Enquanto as construtoras não têm todo o dinheiro e de imediato para construir o imóvel, a securitizadora chega lá e fala: construtora, deixa eu te adiantar o pagamento das parcelas que os seus clientes te prometeram pagar ao longo do tempo no futuro. Ao invés de você precisar esperar por anos e anos para receber todo esse dinheiro, eu te pago tudo o que você precisa agora. E aí, os seus clientes, eles passam a pagar as parcelas para moar. Só tem uma condição, construtora. Eu vou te pagar um pouquinho menos do que o valor que os seus clientes devem, beleza? Nada mais justo. E é exatamente isso que acontece. Vou te dar um exemplo. Se o valor total que os clientes de uma construtora, aquelas pessoas que compraram o imóvel na planta, por exemplo, eles devem à construtora em torno de R$10 milhões no total, só que a integridade de todo esse valor só vai ser paga depois de 5 anos, porque todo mundo parcelou. Então, a securitizadora vai entrar na jogada e vai chegar para a construtora e falar assim: construtora, eu te pago 8 milhões agora, só que aí eu vou pegar esses 10 milhões que seus clientes te devem no futuro e vou lucrar meus R$2 milhões. Pegou? Mas olha a sacada da securitizadora. O dinheiro que ela usa para pagar a construtora
nem é dela. Ela capta esse dinheiro emitindo o quê? CRIs, certificados recebíveis imobiliários. E quem compra esses CRIs para financiar a securitizadora para pagar a construtora? Sabe quem? Investidores, como eu e você, ou então como fundos imobiliários de papel. Daí, com o dinheiro que a securitizadora ganha desses investidores que compram os CRIs, a securitizadora antecipa o pagamento que os clientes da construtora devem a ela, daí ela paga a construtora e agora os clientes da construtora passam a pagar a securitizadora. E por último, com o recebimento do dinheiro devido pelos clientes da construtora, a securitizadora, que agora está ganhando esse dinheiro, paga os juros aos investidores que compraram os CRIs, porque é lógico que os investidores fazem isso para ganhar dinheiro ao longo do tempo. E aí, o risco da inadimplência dos clientes da construtora que parcelaram a compra não pagarem acaba sendo agora dos investidores que compraram os CRIs. Ou seja, a securitizadora repassa o risco para os investidores. Se os clientes das construtoras não pagarem a construtora, o investidor que comprou o CRI que fica sem o rendimento do título. E é por isso que investir em CRIs é um investimento que não tem garantia do FGC, né? Ele é um investimento de risco. E fundos imobiliários de papel são investimentos que a gente compra na Bolsa de Valores, investimentos de renda variável. Porque além desses certificados de recebíveis imobiliários, os fundos imobiliários de papel também compram títulos que, por exemplo, são lastreados em hipotecas, que são as letras hipotecárias, ou LHs, né? Compram também títulos lastreados em empréstimos imobiliários, que são as letras de crédito imobiliário, ou também conhecidas como LCIs, que a gente já viu aqui no canal. No portfólio desses fundos imobiliários de papel também tem títulos lastreados em créditos garantidos pelo próprio patrimônio do fundo, que é a letra imobiliária garantida. Enfim, certificados de potencial adicional de construção, que é a CEPAC, e vários outros, todos que têm lastro em imóveis. Ou seja, fundos de papel dificilmente têm imóveis físicos em seu portfólio. O que eles têm são títulos ou certificados que têm lastro em imóveis. Fez sentido? Beleza, podemos seguir? Próximo tipo de fundo imobiliário: fundos de desenvolvimento. Ó, diferente dos fundos de tijolo, os fundos de desenvolvimento investem em imóveis ainda em fase de planejamento, que nem foram construídos. Ou seja, esses fundos de desenvolvimento, eles constroem os imóveis. O objetivo dos fundos de desenvolvimento é investir no desenvolvimento de projetos imobiliários visando lucrar com o aluguel que esses empreendimentos vão ter quando eles terminarem de ser construídos e até com a venda desses imóveis. Como assim? Ó, vamos supor que um fundo imobiliário de desenvolvimento decidiu iniciar a obra de um prédio comercial. Esse fundo imobiliário pode ganhar dinheiro de várias formas. Por exemplo, ele pode vender o imóvel no projeto antes dele terminar de ter sido construído, né? Ele pode vender depois dele ter sido construído e ele pode colocar as lojas, os conjuntos, os apartamentos do imóvel que ele construiu para alugar depois da sua construção. E tudo isso vai gerar renda para o fundo de desenvolvimento. Só que fundos de desenvolvimento têm um risco maior, né? Por quê? Pode ser que eles não consigam vender o suficiente para conseguir financiar a própria obra, ou pode ser que o fundo de desenvolvimento acabe vendendo menos do que o esperado e aí depois suas cotas que estavam sendo negociadas assumindo uma expectativa de retorno, a partir do momento que aquele retorno não se concretiza, elas se desvalorizam. A gente sabe que nos investimentos, risco está associado a retorno. E é por isso que esse tipo de fundo imobiliário é o que tende a oferecer o maior potencial de retorno em relação ao rendimento médio do IFIX, que é o principal índice que mede a performance de fundos imobiliários na nossa bolsa de valores. E aí tem outra peculiaridade dos fundos de desenvolvimento que precisa ser falada aqui, que é a questão da renda mínima garantida, o RMG. Como assim? Como fundos imobiliários pagam rendimentos para os seus cotistas mensalmente, os fundos de desenvolvimento, mesmo antes de terem rentabilizado o seu empreendimento, porque eles não terminaram de construir o empreendimento ainda, mesmo eles não tendo vendido nenhum imóvel no projeto ou colocado para alugar, mesmo não tendo feito nada, eles tendem a usar o próprio dinheiro da captação de investidores para pagar esses mesmos investidores mensalmente. Ou seja, a renda mínima garantida cria um risco onde os fundos de desenvolvimento eles podem acabar captando dinheiro dos investidores e simplesmente devolvendo o dinheiro dos investidores na forma de rendimentos ao longo do tempo, mesmo sem ter de fato rentabilizado sobre os empreendimentos que eles estão construindo. Mas por que isso é algo que se deve ter cuidado? Sabe por quê, cara? Porque a renda mínima garantida, na verdade, garante que cada mês que passa, sem que o fundo consiga prosseguir com a construção desses empreendimentos, é menos dinheiro que o fundo tem em caixa, o que vai ainda aumentar o risco dele não conseguir terminar mesmo. E aí, obviamente, o valor que os cotistas têm do quanto eles investiram acaba se deteriorando caso a obra atrase, caso o projeto não consiga ser cumprido a tempo, porque é dinheiro que o fundo imobiliário está usando mais para pagar de volta os investidores do que, de fato, investir esse dinheiro de forma sustentável no imóvel. Os fundos de desenvolvimento eles são meio que um ponto fora da curva. Eles têm uma outra particularidade que também chega a acontecer em alguns fundos de tijolo, mas são muito comuns mesmo nos fundos de desenvolvimento, que é o formato de contrato BTS, Built
to Suit. Ah, bom. O que é o contrato Build to Suit? O contrato Build to Suit é basicamente quando uma empresa chega para um fundo imobiliário e fala, olha, Gostei desse espaço aqui que você está disponível para alugar. Eu quero que esse espaço ele seja feito especificamente para mim. Eu quero que o layout seja otimizado para as minhas operações. Eu quero que a gente tenha instalação elétrica nesses pontos especificamente. isso é o contrato Build to Suit, construído para atender, né? E é um tipo de contrato muito bom para o fundo imobiliário, porque apesar de ele fazer essas especificidades e acabar gastando até mais dinheiro, esse tipo de contrato BTS ele tende a ser de mais longo prazo, o que traz mais previsibilidade de receita do fundo, o que obviamente é precificado de forma positiva na bolsa. E também o valor do aluguel mensal que a empresa tem que pagar é maior. Por quê? Porque todo o custo a mais que o fundo imobiliário teve para fazer a personalização é diluído no próprio aluguel. Inclusive um fun fact, essa sede aqui que a gente está é de um fundo imobiliário que é o FATN11 e eles fazem o modelo Build to Suit, só que eles são fundo de tijolo, não de fundo de desenvolvimento. Quando a Jovem se mudou para cá, que é um espaço de 300 metros quadrados, cara, eles fizeram uma baita obra, um baita projeto especificamente com base nas nossas necessidades. É muito bacana, porque a gente não precisou investir em nenhum desses imóveis aqui. Eles que têm lá os parceiros que fazem os imóveis, eles que compram toda a mobília, só que, obviamente, é Build to Suit, né? Eles diluíram o custo de tudo que eles fizeram de forma personalizada para que a gente não tivesse nenhum trabalho. Então a gente paga um pouquinho mais caro do que caso uma empresa fosse simplesmente alugar o espaço, mas pra gente vale muito a pena, que não precisamos se descapitalizar comprando uma porrada de mobília e tivemos um projeto lindo, cara, que ficou exatamente do jeito que a gente queria. Quarto tipo de fundo imobiliário são os fundos de fundos, ou carinhosamente conhecido como FOFs, os Funds of Funds. Essa sigla bonitinha basicamente caracteriza esse tipo de fundo, que são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então, eles são uma ótima opção, principalmente para diversificação de carteira e diluição de risco. Afinal, através de um único FOF, você pode acabar se expondo a vários tipos de fundo. Na prática, para a vida do investidor, não tem muita diferença de você investir em outro fundo imobiliário. É só um fundo com menos risco e até argumentativamente menos rentável. Por quê? Porque fundos imobiliários, eles têm taxa de administração e têm taxa de performance, certo? Então, quando você tem um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, todos esses fundos imobiliários que o fundo imobiliário macro lá investe, eles também vão cobrar taxas desse fundo imobiliário, que também vai cobrar taxas de você. Então, na verdade, você como investidor está pagando taxa duas vezes. Então, por um lado, você tem menos dificuldade de investir, já que você pode investir numa só coisa e já diversificar bastante sua carteira. Você, de fato, diminui os riscos, mas, por outro, você também acaba tendo essa classe de fundos imobiliários que tem, dentre a comparação com os outros tipos, os menores potenciais de retorno. É lógico que muito vai depender também da política do gestor. O gestor do FOF, tendo os recursos na mão, ele vai decidir comprar cotas de fundos que ele sabe que tem um bom potencial de valorização, ele sabe que podem trazer maior retorno para o acionista e que, no geral, podem até superar o IFIX. Então, na prática, não existe regra, né? Existem bons fundos de todos os tipos, existem maus fundos de todos os tipos também. E é por isso que um investidor, ele precisa saber o que ele está fazendo com o seu dinheiro. Ele precisa pegar toda essa gama de vários fundos imobiliários que existem, dentre fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de desenvolvimento e fundos de fundo, para conseguir investir nos melhores de cada uma dessas classes. E por isso, eu preparei um aulão que é gratuito sobre como analisar fundos imobiliários para você conseguir escolher os melhores fundos da sua carteira. E eu deixei esse aulão de graça para você disponível no link aqui embaixo. É só você clicar, aí vai abrir uma página para você colocar seu e-mail, eu vou te mandar um aulão por e-mail. E aí no final você vai ter confiança absoluta para conseguir fazer as suas próprias escolhas sobre quais fundos imobiliários ter em carteira. Beleza? Então clica aqui embaixo para ter acesso a esse aulão, deixa o like nesse vídeo e comenta também quais são os fundos imobiliários que você está investindo. Sinceramente quero saber aí o que a galera tá vendo de oportunidade agora. Beleza? Então, sem mais, beijo enorme pra você. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios. Valeu!